Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Fena, professor de Física do Supermódulos, e hoje eu tenho uma mensagem importante para trazer para vocês. Na verdade é uma pesquisa que eu fiz em relação às provas antigas do Colégio Naval, e nessa pesquisa eu tentei observar o que mais cai na prova de vocês, né? O que é mais recorrente. E assim eu listei os 6 principais tópicos e coloquei para vocês mais ou menos quantas questões apareceram nas provas anteriores envolvendo esses tópicos. Beleza, galera? Na verdade não é bem a quantidade de questões, mas sim quantas vezes esses tópicos caíram dentro das questões, né? Dentro das 6 questões de cada um desses anos anteriores aí na prova de Física. Beleza? E aí começamos aqui com esse gráfico. Nesse gráfico eu listei esses 6 tópicos que eu comentei com vocês. Primeiro deles, mecânica, disparado, com 31 questões nesses últimos anos, beleza? Logo depois, eletricidade. Eletricidade, você vê que já tem uma certa diferença, mas ainda assim é o segundo tópico que mais apareceu na prova, com 17 questões. Depois de eletricidade, termologia. Termologia aí com 16 questões. Logo depois, óptica geométrica com 12 questões, ondulatória com, em média, né, 7 questões e magnetismo também com 7 questões. Tudo bem, galera? Esses tópicos, eu vou comentar eles agora um a um na sequência do vídeo e vou mostrar para vocês quais são os subtópicos deles, ok? Ou seja, se você está agora, nesse momento, estudando para a sua prova e você quer focar em alguma coisa, eu acho que essa mensagem que eu estou trazendo para você aqui pode ajudar você a focar muito nisso, né? Até porque se eu falar mecânica de maneira geral, não fica fica muito abrangente, né? Eu acho que você perderia um pouco as informações sobre isso. Então agora eu vou tentar passar para vocês, mais ou menos, o que você pode estudar dentro de cada um desses tópicos, beleza? Em mecânica, o que é muito recorrente, em primeiro lugar aí, ó, cinemática, né? Trabalhando com MRU e MRUV, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Isso é muito importante, anda caindo bastante na prova e você precisa saber esse tópico até mesmo porque outros tópicos dentro da mecânica trabalham envolvendo esse tópico aí. Tudo bem, galera? Depois disso aí, leis de Newton e tipos de força, né? As 3 leis de Newton, né? Suas aplicações e os tipos de força. Força-peso, força normal, força de atrito. Trabalhar também com polias, né? Atração, como fica. Tudo bem, galera? Depois disso, trabalho, energia mecânica e potência. Isso disparadamente é o que mais apareceu dentro do tópico da mecânica. Todo ano tem uma ou mais questões disso daí. Beleza? Então, assim, esse para mim é o principal tópico dentro da mecânica. Mas, como eu disse, MRU e MRUV é fundamental. Às vezes você trabalha em conjunto com energia e cinemática. Você precisa das equações da cinemática para poder conseguir resolver alguma coisa dentro de energia. Beleza, galera? Depois, momento angular, que é o nosso torque, tá? E junto com o momento angular, às vezes o Colégio Naval pergunta para você qual é o tipo de alavanca, né? É aquele lance da alavanca ser interfixa, interpotente ou interresistente. E aí você precisa saber esse conceito para poder dizer qual é o tipo de alavanca que está sendo trabalhado na questão. Tudo bem, galera? Depois disso, conceitos de densidade e pressão, que está dentro da hidrostática. A prova do Colégio Naval às vezes cobra de forma teórica ou de forma prática, né? Pedindo para você fazer uma conta, conceitos relacionados com pressão e densidade. Beleza? Continuando aí, princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica, quando você tem, por exemplo, aqueles mecanismos onde você quer levantar um carro, né, através de uma plataforma, fazendo uma força de um outro lado, e aí você relaciona daquela maneira, a pressão dos dois lados vai ser igual para o nosso equilíbrio, e aí força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2, beleza? Por fim, dentro da mecânica, princípio de Arquimedes, que é um empuxo. Ok, galera? Quando você coloca um corpo imerso em um fluido, ele fica sujeito à força do empuxo, beleza? E aí, depois desse tópico aí, a gente entra em eletricidade, que é o segundo tópico que mais apareceu. E eletricidade, a gente vai dividir isso aí em 2 partes, eletrostática e eletrodinâmica, certo? Dentro da eletrostática, eu acho que a gente já pode começar falando da propriedade das partículas elementares. Você tem que ter ideia do que é um próton, o que é o elétron, o que é o nêutron, como você encontra essas partículas na natureza, beleza? Principalmente, saber que os prótons não se movem porque ficam dentro do núcleo dos átomos, né? Os elétrons, sim, já podem se mover na natureza livremente, né? Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Logo depois, eletrização de corpos neutros, que são aqueles processos de eletrização que você já conhece, né? Atrito, condução e indução eletrostática, beleza?
Logo depois, princípio de Dufay. Falando assim fica meio estranho, mas nada mais é que o princípio da ação da atração e repulsão. Beleza? Partículas de mesmo sinal ou corpos com cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Beleza, galera? Logo depois, corrente elétrica. Aqui a gente já entra na eletrodinâmica. Saber a definição do que é a corrente elétrica, quais partículas, né, constituem a corrente elétrica. Eu acho interessante você saber também, eu sei que isso não anda sendo cobrado, mas é importante também saber sobre a corrente real e a corrente convencional. É um tópico importante, não vejo por que não ser cobrado. Ok, galera? Logo depois, leis de Ohm. Primeira lei de Ohm, U igual a RI. Segunda lei de Ohm, que a resistência é o ρL sobre A, né? Onde ρ é a resistividade elétrica do material. Quanto maior o ρ, maior a resistência do seu material, ou seja, ele resiste mais à passagem de corrente, beleza? L é o comprimento do material e A é a área da seção transversal, beleza? Depois disso, associação de resistores, um tópico fundamental no estudo da eletrodinâmica, quando você associa resistores em série ou em paralelo, beleza? Potência elétrica e energia elétrica, algo fundamental também pra gente. Aquelas formulinhas de potência, U vezes I, R vezes I ao quadrado e U ao quadrado sobre R, tá? E esse lance da energia elétrica é simplesmente fazer aquela associação que você consegue escrever a energia como produto da potência pelo tempo. E aí você pode até achar a nossa unidade padrão aí quando a gente olha a conta de luz, que é o quilowatt-hora. Beleza, galera? Depois disso, transformação da energia elétrica em energia térmica, que é o chamado efeito Joule. Esse é um tópico teórico, a prova geralmente não pede para você fazer uma conta, não pede para você relacionar isso de forma numérica, mas ela exige que você saiba sobre isso, que você tenha um conhecimento teórico sobre isso. Tudo bem, pessoal? Seguindo aí, chegamos em termologia, né? A termologia, na verdade, ela vai trabalhar em diversos tópicos e o primeiro de todos é a propagação do calor. Você precisa saber de que maneira o calor se propaga, certo? Condução, convecção ou irradiação. Sendo que eu não coloquei como tópico aqui porque eu já parto do pressuposto que é fundamental que você tenha as definições de calor e temperatura. Calor como uma energia em trânsito e temperatura, que na verdade é o grau de agitação molecular. Beleza? Você tem que saber isso, isso aí já tem que estar bem firme, e aí a partir disso você já entra em propagação do calor, logo depois calor sensível e calor latente. Calor sensível é quando você quer variar a temperatura de um corpo ou de uma substância e a porção de calor que nós cedemos a esse corpo ou substância para ela variar a sua temperatura, nós chamamos de calor sensível. Agora, quando a gente quer mudar o estado físico, aí nós damos uma porção de calor que chamamos de calor latente. Mas é importante que você saiba que calor sensível e calor latente é apenas uma nomenclatura. Os dois falam sobre a mesma grandeza que é o calor, que é a energia. Beleza, galera? Depois disso, capacidade térmica. A capacidade térmica que, na verdade, se encaixa dentro do calor sensível. Beleza? Posterior a isso, quantidade de calor. O que eu quero dizer com quantidade de calor? Quando você pega uma substância, por exemplo, vamos pensar no gelo. E aí você quer saber a quantidade de calor que você precisa ceder ao gelo para que ele saia de uma temperatura, vamos supor, a menos 5 graus Celsius e se transforme em vapor de água a 105 graus Celsius. Você vai ter vários processos de troca de calor. Você vai precisar ceder ao gelo, primeiramente, calor sensível, para ele sair de gelo a menos 5 e chegar a gelo a 0. Ok? Logo depois disso, uma porção de calor latente para ele sair de gelo a 0 e a água a 0. Depois, calor sensível novamente para sair de água a 0 e chegar a água a 100 graus Celsius. E para finalizar, me desculpem, novamente, calor latente para sair de água a 100 graus e a vapor a 100 graus. E agora sim, para finalizar, uma porção de calor sensível para a gente tirar a água de 100 graus e levar a água a 105 graus. Beleza, galera? E aí, quando você soma todas essas porções de calor, você tem o que a gente chama de quantidade de calor, né? Que é o calor total que você precisou ceder ao corpo. Beleza? Depois disso, lei zero da termodinâmica. Quando você tem corpos em equilíbrio, né? Isolados em um sistema físico, você pode falar que as trocas de calor, os calores trocados, a soma deles vale zero. Na verdade, o que a gente está falando é que o calor cedido é exatamente igual ao calor recebido. Tudo bem, galera? E aí a gente chega em óptica geométrica. É mais um dos tópicos aí bem recorrentes, bem importantes.
E quando a gente fala em óptica, eu acho que logo no início a prova costuma cobrar bastante sobre os princípios da óptica geométrica. Isso costuma ser bem recorrente nas provas, ok? Saber os princípios da óptica geométrica. Logo depois, saber sombra e penumbra, ok? Câmara escura de orifício. É aquela semelhança de triângulos básica que a gente faz. Leis da reflexão. Isso é um tópico que aparece realmente bem teórico na prova, você identificar as leis da reflexão ali, quando você trabalha, por exemplo, com espelhos e tudo mais. Espelhos planos e formação da imagem. Saber como a imagem se forma no espelho plano, ok? E aí a gente entra num tópico um pouquinho mais conceitual, um pouquinho mais difícil, que são os espelhos esféricos e a formação da imagem, beleza? E aí eu coloco aqui embaixo, galera, equação e referencial de Gauss para os espelhos esféricos. É aquela famosa equação que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E para você atribuir os sinais, você precisa estar de acordo com o referencial de Gauss. Ok, pessoal? Logo depois, lentes e formação da imagem, e aqui é bom fazer uma observação, a prova do Colégio Naval de vez em quando cobra os problemas de vista, e aí é bem recorrente a prova perguntar para você qual é a lente que você pode usar para corrigir um determinado problema de vista, e para fechar isso, a forma analítica da gente observar as lentes, que é a equação e o referencial de Gauss para as lentes. Tudo bem, pessoal? Seguindo, parte de ondulatória, é uma parte bem importante também da prova, é um tópico não tão recorrente quanto os outros, mas é bem recorrente na prova, beleza? E a gente inicia ali com definição da onda, né? Que a onda, na verdade, ela transporta apenas energia, ela não transporta matéria, certo? Logo depois a gente vai definir a natureza de uma onda, né? A onda pode ser mecânica e eletromagnética. As ondas mecânicas são aquelas ondas que apenas se propagam em meios materiais, e as ondas eletromagnéticas podem se propagar tanto em meios materiais quanto no vácuo, certo? E aí a gente cai na classificação de uma onda, e você pode classificar a onda, né, enquanto a direção de propagação ou enquanto a direção de vibração dessa onda, beleza? Depois disso, período, frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade, que são as nossas grandezas associadas às ondas. Você precisa saber isso até para poder fazer as contas, né? Às vezes a prova pergunta alguma coisa realmente numérica e você precisa aplicar uma das fórmulas conhecidas, por exemplo, V igual a lambda F, onde V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Para fechar isso, galera, os fenômenos ondulatórios. Esses fenômenos são a reflexão, refração, difração, ressonância, e eu coloquei a interferência aqui, mesmo ela não tendo sido cobrada recentemente, mas já que você está estudando os fenômenos ondulatórios, não vejo por que não tocar na interferência, que inclusive é um fenômeno ondulatório comum no nosso dia a dia. Tudo bem, galera? E aí, para fechar, a parte de magnetismo, tá? É uma parte que na prova do Colégio Naval é uma parte bem tranquila, não tem muitas dificuldades aqui. A única coisa que você precisa saber bem é o conceito sobre ímãs, ok, galera? Precisa saber os ímãs, as propriedades dos ímãs e como funciona o campo magnético terrestre, né? Lembrando que o nosso planeta, a Terra, pode ser observado como um grande ímã, né? E aí tem aquela troca, né, dos polos, que para a gente, né, na física, nós observamos o polo sul e o polo norte diferente da geografia. E a prova do Colégio Naval brinca muito com isso. Para a física, né, o polo norte, na verdade, ele está embaixo da gente, né? Como a gente observaria o polo sul geográfico, beleza? E o polo sul, na verdade, vai para cima, onde nós observaríamos o polo norte geográfico. Tudo bem, galera? A prova do Colégio Naval brinca muito com isso, então é bom que você tenha esse conceito bem definido, saiba muito bem sobre isso. Certo, galera? Então essa é a minha mensagem para você. Desejo a todos vocês uma excelente prova aí nesse domingo e tenho certeza que todos vão mandar super bem. Um grande abraço, fiquem com Deus.